Bom, agora a gente vai falar agora, claro, da derrota, mais uma no campeonato aí do Cuiabá, dessa vez para o Vasco da Gama. O Vasco, que recentemente foi eliminado na Copa do Brasil, estava apostando todas as fichas, indo para cima do Cuiabá. Por quê? Porque precisa somar pontos no Campeonato Brasileiro para disputar aí e para criar um calendário para a temporada de 2025. E o Cuiabá até jogou bem, viu, Trindade? Tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, mas não criou chances efetivas de gol. Teve algumas poucas oportunidades com o Pita, né? O Pita que tem sido aí a salvação do Dourado no ano, é o artilheiro do Dourado no ano, mas não concluiu a gol. E aí o Vasco, jogando em casa, diante do torcedor, aproveitou aí a oportunidade e fez 1-0. E aí foi só isso, viu, Trindade? A partir aí que o Vasco tinha aberto o placar, aí foi só administrar e conquistar essa vitória em casa. Para o Cuiabá foi péssimo. Isso porque o Cuiabá estaciona na 19ª posição, vice-lanterna do campeonato, faltando apenas 8 jogos para o Brasileirão acabar. E aí fica aquela dúvida, será que ainda tem chance, Trindade? Será que o torcedor aposta ainda numa possível permanência do time na Série A? Fica o questionamento. Cuiabá que tem confrontos diretos aí, vai pegar ainda o Corinthians, Juventude, Fluminense. Então tem uma sequência aí que dá para sonhar, mas ficou bem mais complicado, bem mais difícil por conta dessa derrota ontem sofrida pelo Vasco da Gama. O técnico Bernardo Franco falou em entrevista coletiva, ele valorizou que o time jogou bem, mas confessou que faltou um pouco de sorte. Olha só o que ele falou. No jogo de hoje, acredito que o Cuiabá teve as melhores oportunidades para vencer o jogo, né? Então conseguimos sair jogando desde trás, desbloquear as primeiras pressões do Vasco, jogar entre as linhas e colocamos nossos atacantes em situações de frente para o gol. Então tivemos oportunidades suficientes para que a gente pudesse sair daqui hoje com uma vitória. Então fica o sentimento de que poderíamos ter tido melhor sorte, até na minha opinião o gol que o Vasco acaba achando, um lance de bate e rebate que acaba sobrando, infelizmente isso acontece, mas valorizar o jogo que nós fizemos aqui. Então, de 8 jogos até o momento, na minha opinião, nós tivemos 5 jogos onde a gente teve desempenho para sair com mais pontos do que nós conseguimos sair. O técnico Bernardo Franco também foi perguntado em relação à arbitragem da partida. O Wilton Pereira Sampaio foi o árbitro que apitou o jogo entre Vasco e Cuiabá ontem pelo Campeonato Brasileiro, e o técnico do Auriverde foi perguntado em relação à atuação do árbitro na partida. Vamos ver o que ele disse. A gente espera que sempre tenha o mesmo critério, independente de quem está do lado de cá ou do lado de lá. Então hoje, para mim, o Wilton foi muito permissivo com o antijogo. Então ele deixou o tempo rolar, ele não carregou nos acréscimos, porque daí é fácil o Daronco no jogo contra o São Paulo dar 15 minutos de acréscimo e falar que vai dar o maior acréscimo da história, e aí a gente chega aqui em São Januário e o árbitro não tem o mesmo critério. Então, para mim, teria que ter mais tempo de acréscimo, ele não poderia ser tão permissivo, e eu espero que na segunda-feira contra o Corinthians a gente possa ter um jogo que seja decidido dentro das 4 linhas, que o melhor vença e que a gente não tenha nenhuma influência da arbitragem nesse jogo. Ficou na bronca aí o técnico do Cuiabá em relação à arbitragem da partida de ontem. O Cuiabá, que joga agora na próxima segunda-feira em casa, na Arena Pantanal, recebe a equipe do Corinthians. Exatamente. Cuiabá e Corinthians já tem ingresso sendo vendido, ainda tem ingresso disponível. E eu peço aqui pro torcedor, vamos lotar a Arena Pantanal na segunda-feira, às 18 horas é o jogo, pra gente incentivar, quem sabe, uma vitória diante do Corinthians aí, uma vitória em casa, não alinhe o Cuiabá nessa reta final. Tudo bem que é difícil, é complicado, o torcedor, por um lado, acha que já está na Série B do ano que vem, mas também tem a outra parcela do torcedor que acredita, que incentiva. Então vamos apoiar
a equipe do Cuiabá nesse momento delicado e complicado em reta final de Campeonato Brasileiro. Segunda-feira, o Cuiabá recebe o Corinthians aqui na Arena Pantanal. E quem sabe aí, né, Trindade, o sonho da permanência não volte. Eu sei que você não aposta, né? Para você o Dourado já caiu, mas eu sou do time que acredita até o final e que esse espírito de luta fique até o final. Quem sabe a gente não tem aí pelo 5º ano consecutivo o Cuiabá na Série A, meu amigo. Volto com você aí no estúdio. Abraço. Kaique, eu ia perguntar para você justamente isso, porque você que tem essa experiência como torcedor de estar muitas vezes lutando com seu time contra o rebaixamento, você já vivenciou isso tantas e tantas e tantas vezes, né? Com 3 quedas e alguns escapes ali de última hora. Como que você estava visualizando esse momento? Se você ainda tem esperanças que o Cuiabá, com a sua experiência tricolor, escape. Olha, Trindade, não existe torcedor que não acredita na sua equipe, que não acredita no seu time. Se você é um torcedor que, por exemplo, se o Inter está passando por uma situação difícil, você já se entrega, então você não é torcedor, meu amigo. O torcedor, quem torce mesmo de verdade, com coração, com emoção, ele acredita até o final. Ele acredita no espírito de luta da equipe e vai até o final ali. E se cair, cai junto, e se ficar, fica junto. Não é esses torcedor Nutella aí que, pelo visto, você é, né, meu amigo Trindade? Eu vou pro estádio... Eu sou torcedor raiz, eu acredito. Independente se é Grêmio, Cuiabá, eu acredito sim e tem que acreditar até o final. Se há chances, tem que acreditar. E com o Cuiabá não é diferente. O torcedor do Auriverde tem que acreditar. São 8 jogos, são 8 finais. Se vencer 3, 2 que for, já é um outro campeonato pro Cuiabá. Então, se há chance... Sempre tem que acreditar, principalmente o torcedor, viu, meu amigo? Você viu o que aconteceu com a Folha aí? Caiu. Kaique, eu sou daquele torcedor que vai pro estádio para xingar. Eu acho um alvo no time. E eu vou confidencializar uma coisa que pouca gente sabe. Que teve uma vez que eu fui num estádio e eu xinguei tanto aquele goleiro Aranha. Lembra do goleiro Aranha? Acho que ele até já parou de jogar. Eu enchi tanto o saco dele que ele se irritou comigo na torcida. Então, quando o time tá em crise, Kaique, eu vou lá para xingar, para me desestressar, mandar o jogador... É isso. Eu acho que o Cuiabá, brincadeiras à parte, acho que o Cuiabá tem uma tarefa difícil. Mas se... Isso que o Kaique falou, se o Cuiabá vencer 2 partidas, ele pode ganhar um fôlego nessa luta, porque a diferença, que aliás, do 10º colocado até o primeiro na zona é de só 3 pontos. Ou seja, do 10º para trás, está todo mundo correndo risco. Mas eu queria perguntar para você, além dessa questão dessa disputa, Kaique, o Pita também está sendo soldado por um grande clube brasileiro, né? Pois é, Trindade, essa informação foi vinculada agora há pouco, está repercutindo aí nas redes sociais, repercutindo em muitos sites e também programas de esporte. O jornalista Cícero Melo, do Rio de Janeiro, informa, né, e diz que o Fluminense está interessado no atacante Isidro Pita. É importante lembrar que o Pita tem contrato com o Cuiabá até dezembro de 2026. Ou seja, daqui 2 anos. Pita que chegou no Cuiabá em 2022, já está há um bom tempo lá no clube e está sendo sondado aí pela equipe do Fluminense. Mas é óbvio, é claro que vai sondar, né, Trindade? O Pita foi convocado, né, para ser o atacante do Paraguai nesses últimos jogos do Paraguai nas eliminatórias. O Pita é o artilheiro do ano do time na temporada. Então, é claro que as sondagens vão começar. E de acordo com o jornalista Cícero Melo, lá do Rio de Janeiro, Fluminense está interessado em Pita. Eu ainda não tenho acesso e ainda não sei direito, eu tenho que ver, Trindade, como que tá as cláusulas de contrato do Pita. Se há uma opção, né, de venda no fim do ano ou antes do contrato terminar, mas fato é que o Fluminense está fazendo uma sondagem, fez uma sondagem, consultou o empresário do Pita para saber a situação do jogador aqui no Cuiabá. Agora você estava falando aí, Trindade, em relação
aos times ali da parte de baixo da tabela, né, que estão muito próximos. Por exemplo, se o Cuiabá vencesse ontem, tivesse vencido o Vasco ontem, lá em São Januário, cairia de 5 para 2 pontos a diferença ali para sair da zona de rebaixamento. Por isso que eu falo que se o Cuiabá vencer 2 seguidas, é outro campeonato para o Dourado. Então, realmente, a parte de baixo da tabela está muito brigada e muito disputada. E o Cuiabá tem jogos diretos, confrontos diretos contra a Juventude, contra a Fluminense, contra a Corinthians, que também estão ali na parte de baixo da tabela. Se ganhar 2 seguidos, é outra competição, é outro campeonato, e aí vai pro tudo ou nada na reta final do Campeonato Brasileiro, Trindade.